Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. É interessante que eu resolvi trazer esse tema, porque hoje na nossa sociedade tem alguns temas em especiais que o pessoal traz aí da área comportamental, seja na área de trabalho. Então, hoje a moda, como eu já vim falar muitas vezes para vocês aqui, sobre ética, né? Que é o que está comandando os dias de hoje, a questão política que nós estamos vivenciando, inclusive o dia de hoje e o de ontem foi assim um dia conturbado, né? Muitos políticos sendo presos, gerando aí não sei que tipo de comoção, mas tudo bem, a gente está vendo aí que está acontecendo alguma coisa na questão da ética. Como a gente não consegue seguir ainda a ética do Cristo, ou a ética do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, somos obrigados a passar por essas situações. E empatia é a mesma coisa. Hoje está na área de profissional, a questão do entendimento da empatia. Olha, você tem que ter empatia para o seu cliente, né? O que é isso? Tem que se colocar lá no lugar dele, pensar o que ele pensa, mas no fundo é enrolar o cliente, né? De empatia não tem nada, é tudo um jogo de como você se dar bem, né? Nos negócios não tem caridade, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então dentro da convivência, da boa convivência, que é isso que busca a ética do Cristo, nós temos aí essa palavra chamada empatia, que também se confronta com outra palavra chamada simpatia. E o que é um e o que é outro, né? Então hoje eu venho falar, ou seja, empatia ou simpatia com os espíritos. Então, primeiro vamos determinar, conceituar o que são os espíritos. Espíritos, né, são seres inteligentes da criação que povoam todo o universo. Povoam todo o universo significa que é um universo só e nós interagimos com eles diretamente à medida que pensamos, à medida que atraímos ele de alguma forma. E o que nós estamos fazendo hoje aqui também, todos nós temos espíritos encarnados e desencarnados, mas, ou seja, todos movidos por aquilo que são, pensam e que querem da sua vida. E nós que estamos aqui encarnados, hoje nós vamos falar sobre essa questão da simpatia e da empatia entre nós, encarnados aqui, né? E qual é a grande diferença, uma coisa interessante? Porque a gente sempre ouve, nossa, eu vi o Carlinhos lá dando palestra, o cara é um cara simpático, né? Olha, o cara me simpatizei com ele. Não é assim quando a gente fala com uma pessoa que a gente diz, ele fala, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Me simpatizo muito com a sua religião, eu acho legalzinho. Eu acho, né? Poxa, ou seja, eu me simpatizo, eu tenho um tipo de atração com referência ao outro. Eu me simpatizo com a maneira que você se veste, eu me simpatizo com a maneira que você pensa, eu me simpatizo com a forma que você trabalha. Ou seja, a simpatia é sempre algo em relação ao outro que está fora de nós. É aquele cara simpático, ele cumprimenta todo mundo. O cara é simpático, ele cumprimenta todo mundo, mas nunca conversou comigo, né? Nunca quis saber quem eu era, mas pelo menos é educado, né? Ou seja, a primeira relação que a gente tem com a pessoa, com o simpático, é que ele é educado. É uma pessoa que pelo menos, bom dia, você está bem? Como é que está o senhor? Mas na realidade, ele não quer saber muito de você, não. Ele é simpático por quê? Porque de alguma forma ele vai se dar bem em alguma coisa. Não é melhor ser simpático, gente? É ou não é? Melhor, né? Porque você entrar de cara feia, criar confusão, você vai criar um mal-estar. Então, é melhor ser simpático. Então é melhor a gente ser simpático. Então é melhor a gente gostar daquilo que está na moda. Eu sou simpático a isso.
E hoje a doutrina espírita é uma doutrina que está na moda aqui no Brasil, porque pouca gente conhece de fato o que é a doutrina espírita. Mas é legalzinha, olha, os espíritas ajudam muitas pessoas, estão em muitas questões, dominam as questões sociais no Brasil, a gente não fala em pecado, a gente não fala em céu, inferno, é mais simpático, né? Então, ou seja, nós somos... Então, quando a pessoa fala que nós somos simpáticos, na verdade, não quer significar muita coisa. Somos educados, respeitamos o outro, né? Ser simpático com a religião do outro, com o que o outro pensa, né? Ou seja, simpático numa questão educada, de convivência simplesmente, mas não é ser o que é, ou saber ou pensar aquilo que você está pensando. Empatia é uma palavra que significa o quê? Você se colocar no lugar do outro. Em inglês, eles usam a palavra para empatia, que significa o seguinte, é bem interessante, eles dizem calçar o sapato do outro. Sentir onde aperta o calo, né? Sentir o desconforto do que o outro sente, ou então sentir, né? O que o outro está sentindo de bom. Mas, ou seja, empatia significa estar no lugar do outro, ou seja, tentar se colocar no lugar dele como ele pensa, né? Não é pegar no lugar do outro, então eu vou sentar na cadeira para ver o que ele... Não é isso, né? Então, empatia é se colocar no lugar do outro. E é interessante porque é um exercício real da realidade espiritual. Ou seja, o que eu quero? Eu não estou querendo me colocar no lugar do outro na sua posição social. Não, eu estou querendo me colocar, eu estou querendo entender o que o outro está pensando. E por que ele pensa daquela forma, né? Se nós vamos nos conversar com um amigo que é evangélico, o que nós vamos fazer? Vamos tentar entender por que ele pensa daquela forma, o que levou ele a pensar daquela forma, qual foi a realidade de vida que ele teve para chegar àquela conclusão ou viver da forma que ele vive. E aí, quando nós nos colocamos na posição do outro, o que acontece? Fica mais fácil entendê-lo, é ou não é? Porque a gente julga, nós temos o dom de julgar o outro segundo o quê? A nossa realidade, aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço sobre a matéria profissional, sobre a matéria de estudo, sobre a matéria de religião, de conhecimento, ou seja, eu sempre estou julgando o outro, eu não estou o quê? Me colocando na posição do outro. E aí eu trago hoje aqui, relembrar, Jesus era simpático ou empático? O que vocês acham? Era empático. Por que Jesus... E tem uma passagem no Evangelho, né? No caso da mulher que vai ser apedrejada, né? E aí todo mundo lá para jogar a pedra na mulher pecadora, né? Maria Madalena. Então, quando foram jogar a pedra, né? Jesus, o que Jesus vai dizer naquele momento? Então, Jesus, sabiamente, se colocou no lugar dela e disse a todos, o quê? Atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. Ou seja, Jesus pensou o quê? Se colocou no lugar dela e olha que coisa fantástica. Porque se Jesus se colocou no lugar dela, ele pensou o quê? Um dia eu pequei. E como nós vamos compreender? Se você falar para qualquer outra religião, ninguém vai compreender Jesus, que um dia Jesus foi pecador. Se ele diz, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado,
O que ele está dizendo? Jesus atirou a pedra? Ele tinha direito de atirar a pedra, já que ele estava sem pecado? Por que ele não atirou a pedra? Porque quando ele fala, quem tiver sem pecado, alguém atirou a pedra do que eles falaram? Do que ele falou? O que todo mundo fez? Discretamente, colocou a pedrinha no chão, com a carinha murcha, saiu. Por quê? Porque todos tinham algum tipo de pecado. E como é que eu vou julgar aquela que pecou, se eu pequei? Então Jesus convida naquele momento essa empatia de se colocar no lugar dela. Peraí, ela pecou, mas vocês também pecaram. Todos nós pecamos, né? Não é o pecar, né? Vamos trocar a palavra, errou. Todos nós erramos. Nós não pecamos. Dentro da doutrina espírita não existe pecado, existe o errar. Porque eu erro com aquilo que eu não sei, aquilo que eu não aprendi, aquilo que não é da minha realidade. Né? Não é essa palavra que o pecado é algo que já pesa, que te condena, que você fez o errado. Eu vou perguntar, eu como pai, com vocês como pais e mães, nós já erramos ou não erramos com os nossos filhos? Erramos com eles todos os dias. Agora, erramos, mas amamos. Erramos por amá-los. Erramos por ignorância. Porque, como Chico dizia, ser bom é fácil, difícil é ser justo. Nós somos justos com os nossos filhos ou não? Somos justos? Será que somos justos? Ou simplesmente nós amamos? Nós amamos nossos filhos. De vez em quando nós somos justos com eles. Porque o filho é o filho. Nós não julgamos eles. Nós amamos. Então, quando você ama, você não consegue colocar a razão à frente disso. Porque o nosso filho sempre vai ser melhor que o do outro. Ou o nosso filho errou por ignorância, coitado, ele foi influenciado, ele não aprende. Nós vamos ter ou não sempre uma desculpa para os nossos filhos? Vamos, sabe por quê? Porque nós amamos. É por isso. Então a justiça por quê? Porque nós ainda não sabemos o que é o amor de verdade. O amor agora, nós só temos conhecimento dele. Ainda não chegamos lá. Nós estamos justamente nesse desenvolvimento. Então, o que Jesus fez naquele momento? Jesus foi empático, se colocou no lugar da mulher. E se ele falou, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E quem sou eu para te julgar? Ele diz, vá e não peques mais. Olha só, vá e não erres mais. Pronto. Não é o que ele diz. Olha só, Jesus julgou ela? Não. Jesus se colocou no lugar dela. Entendeu o sofrimento, entendeu que aquilo era um processo natural do nosso aprendizado. Ninguém sabe, na realidade, o que aconteceu. Por que estavam apedrejando ela? Mesmo porque a gente sabe que a mulher dentro do Evangelho, né, na Bíblia, ela sempre foi colocada à margem. Vocês acham, gente? Foi colocada à margem à toa? Não, porque isso interessava a nós homens. Porque interessava a igreja, não colocar a mulher, né? Jamais uma mulher poderia ser papa. Então foi uma maneira o quê? Vamos deixar a mulher aqui. A mulher na Bíblia é pecadora. É a que erra. Né? Por quê? Porque tinha um interesse masculino, dominante, dominador nessa situação. Agora, nós que somos espíritas, nos compreendemos o quê? Como espíritos.
E aí lá na pergunta 200, os espíritos têm sexo? O que os espíritos dizem? Não. O sexo é uma condição orgânica da nossa experiência no plano material. É que é um processo, isso é um pouquinho mais complicado para a gente explicar. Mas aonde a doutrina espírita é diferente? Porque nós somos espíritos. Nós tiramos a responsabilidade de olhar o outro porque ele é mulher, porque ele é homem, porque ele é homossexual, porque ele é aquilo. Isso não conta. Por quê? Porque nós começamos a fazer um processo de empatia. Nós começamos a compreender a realidade do outro enquanto espírito, como ele pensa. Não importa qual é a vivência que ele teve. O amar tanto faz da mãe para o filho, da mulher para o marido, do vizinho para o outro vizinho, do branco para o negro. Não importa, porque o espírito, ele não tem, ele é o que é. Não é a cor dele, não é a forma dele, não é a condição material dele, o que ele tem ou o que ele ocupa dentro da sociedade. Espiritualmente falando, nós somos todos iguais. Estamos no mesmo processo de aprendizado. E por que há injustiça, há tanta injustiça no mundo? Pela nossa dificuldade do quê? De se colocar no lugar do outro. Imagina se cada governante pudesse fazer a conexão, porque empatia é uma conexão. É você, de fato, se colocar no lugar do outro. Então imagina se o governante pudesse ter vamos dizer, o governador de qualquer estado, pudesse passar uma semana numa favela, ou num lugar onde ele tivesse dificuldade, onde ele fosse humilhado, onde ele não tivesse condição nenhuma. Se ele conseguisse se colocar no lugar do miserável, o que vocês acham? Se ele conseguisse sentir um pouco, calçasse a sandália, só a sandália, ou com um cheiro de esgoto, se ele sentisse o que era isso, vocês acham que ele mudaria ou não? Quando ele usasse qualquer centavo do nosso dinheiro, que é nosso dinheiro, você acredita que ele pensaria em desviar qualquer centavo? Não. Né? Ou seja, a empatia são para espíritos elevados, que compreendem, que se colocam no lugar do outro. Não é um exemplo entre simpatia, ou seja, político é só simpático. Principalmente na época da eleição, ele vai lá, ele abraça, ele beija, ele passa na favela, ele come o pastel, né? Toma um cafezinho frio, né? Aí você vê a cara do Dória lá, assim, né? Você vê que é uma afronta, coitado. Ele sentiu aquele, né? Ele pega o copo assim, né? Que você fica, gente, será que isso aqui não, né? Não, só que é o seguinte, isso não significa nada também. Isso também não significa nada, porque a realidade dele é outra, e vamos aceitar a realidade dele. Mas se ele conseguir se colocar no lugar do outro, compreender que tudo bem, há uma justiça naquilo que ele conquistou pelo seu trabalho, mas que há uma justiça naquele que também trabalha, e que deve ter pelo menos um mínimo de recursos, é isso a luta de todos nós. É estar sempre se colocando no lugar do outro, porque o simpático é assim, você fala com ele, aí você fala, poxa, vamos dizer que uma mulher perca o filho, né? Alguém chega e fala, poxa, perdi meu filho. Aí o simpático fala, poxa, ainda bem que você é casada, ainda bem que você pode dar à luz. O meu filho reprovou, o Joãozinho reprovou esse ano. Mas a Mariazinha,
Ah, mas pelo menos a Mariazinha está bem. Ah, eu perdi meu emprego lá, mas pelo menos você tem uma profissão, você vai achar outro. O simpático está sempre querendo colocar um lado melhor para abrandar a desgraça que você está vivendo. O empático, não. O empático é aquele que você vai chegar para ele, né? Se seu filho morreu, o simpático vai falar o quê? Pelo menos você tem mais 2. O empático é aquele que faz a conexão. É aquele que se coloca no lugar do outro e fala, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? A única condição, o empático vai fazer o quê? Meu amigo, eu não sei o que te dizer. Eu só posso chorar com você. Porque eu estou sentindo o que você está sentindo. E não tem nada que eu diga que vai mudar a situação. E que vai te fazer melhor nesse momento. Empático é sentir a dor do outro em você. E você se calar e falar, poxa, eu não sei o que te dizer, mas que bom que você falou comigo. Obrigado por ter confiado em mim. Que bom que você abriu o teu coração. E aí, o empático vai lá e dá um abraço. Faz a conexão. Empatia é fazer a conexão. É se colocar mesmo no sentimento. Não é estar fora como simpático. Empático é você descer no fundo do poço com ele. Não é ficar lá de cima e falar, poxa, sinto muito. Olha, não, é você descer no fundo com ele e simplesmente falar, eu estou aqui. É o que eu posso fazer. É se não dividir a sua dor, o teu sofrimento, porque o meu coração se condói com você nesse momento. Porque porque o empático vive isso. E o que falta para a nossa sociedade é justamente essa empatia, é o poder, porque cada vez mais nós nos distanciamos um do outro por questões políticas, por questões raciais, por questão religiosa, por questão social. Nós sempre colocamos uma diferença, uma separação, nós nos separamos de tudo quanto é lado. Nós não conseguimos nos unir enquanto espíritos, que esse é o objetivo. O que Jesus queria de nós? Não era construir uma grande família? Era construir uma grande família, em que nos víssemos, pelo menos, um pouco iguais. Sermos empáticos com o outro. Então, toda a justiça que ocorre é porque porque conhecer não significa nada. Quantos políticos que nós conhecemos, ou amigos, que eram iguais a nós, só que quando deram uma subidinha, já não nos conhecia mais, ou já nos tratou diferente. Esquece. Então, às vezes eu fico essa briga, esquerda, direita, gente, quando está no poder é tudo igual. Sabe por quê? Porque não é empático. Não vive o que o outro conhece. Eu conheço, eu tenho uma filosofia tremenda, mas eu nunca me coloquei no lugar do outro. Né? Eu não me coloquei no outro que é humilhado, no outro que sofre a discriminação. Antes de julgar, eu não me coloquei, né? Inclusive, tive a experiência hoje, não devia ter postado, né? Lá no Face eu postei lá, na realidade, acho que era uma informação falsa, que o Adriano, jogador de futebol, está lá parecendo um drogado. Aí eu postei, poxa, que pena. Cabe a nós, se não, oração para ele, para que ele consiga resistir
As drogas. E aí já veio um monte de julgamento, né? Está lá porque fez errado, porque... Papai. Eu me coloquei, eu não fui empático muito a ele, mas eu fui empático à mãe dele. Qual pai e mãe que vê seu filho entregue às drogas? Como é que você se sentiria? Que não tem mais forças, que não sabe mais o que fazer, que não há limites para isso. Eu me coloquei na posição de pai. Independente do que ele fez, ninguém merece isso, nenhum ser humano merece. Mesmo que ele errou, aprontou, fez o que fez, nós não estamos aqui para julgar, né? Só para estender a nossa vontade de tocar para que o cara melhore. Aí veio um monte de não tem que proteger, o cara fez isso, o cara teve tudo, não ajudou ninguém. Não importa, porque nós somos assim, porque nós julgamos o outro, né? Nós não nos colocamos no lugar do outro. Então, no dia que a gente conseguisse colocar no lugar do outro, que é isso que Jesus nos pede, o que Jesus nos ensinou, Jesus não julgava ninguém. Empatia significa não julgamento ao outro. Tentar se colocar no lugar. Por que ele fez aquilo? É fácil. Você viveu onde ele viveu? Você passou pelo que ele passou? Né? E aí é interessante, porque empatia me fez pensar na reencarnação. Por que nós temos que passar pela reencarnação? Sabe por quê, gente? Porque nós nos fomos empáticos. Ou seja, eu não me coloquei no lugar do outro, no lugar da dor do outro, eu só fui simpático. Eu fui educado, mas eu vi o outro se perdendo e eu fiz o que eu pude. Eu não senti o que ele sentiu. Como é? Se a gente não passa por isso, quantos de nós já não julgamos e depois, quando a gente passou uma situação igual, a gente não ficou pensando, agora eu sei o que ele passou. Agora eu sei o que ele viveu. Porque de fora todo mundo é professor. Que de fora a gente sabe o problema do outro. A gente tem a solução fácil para o problema do outro. Mas quando você vive, e aí o que ocorre? A gente passa a encarnação inteira sendo simpático. E nada empático, ou seja, tentando mudar, porque quando eu passo a realidade do outro, o que me vem na primeira chance? Mudar essa realidade. Se eu tenho uma condição e eu vi o que o outro passa, eu quero mudar essa realidade. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser preconceituoso. Eu quero respeitar as pessoas, eu quero ser respeitado. Então, eu vou mudar o meu ser, a minha maneira, para que eu me ajude e ajude o outro, e me coloque no lugar do outro. Mas eu não faço isso, porque sabe o que acontece? A gente tem que sobreviver, é um mundo cão, é um mundo capitalista. O socialista também não é diferente, isso não importa. Aí no que vai acontecer, né? Eu vim, bonitinho, né? Nasci numa família legal, tive acesso a um monte de coisa, fácil, e eu não colhei o outro que não teve acesso, não teve chance. E eu não lembro. O que vai acontecer? Não? Como é que eu vou poder entender o outro? Como é que eu vou poder entender o outro, gente? Eu só vou poder entender o outro se eu viver o que o outro viveu. Aí quando você voltar para lá, o que vai acontecer? Meu irmão, se lembra? Você foi governador,
branco, lindo. Como é que você vai querer aprender um pouco? Vamos voltar manco, pobre, nascendo na periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Feio? Como é que você quer sentir o que o outro sentiu? Eu não estou preparado para isso. Não, agora eu vou voltar e vou fazer tudo diferente. Não, eu quero voltar branco, lindo, tal, mas eu vou fazer diferente. Você tem certeza? Como é que você tem certeza se você não se condoeu com a dor do outro? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá e vamos dar essa chance para você. Agora você vai viver o que o outro viveu. E aprender não é punição, é aprender. Porque, infelizmente, a gente só aprende não é lendo o livro, não é conhecendo, é vivendo. Jesus escreveu alguma palavra? Jesus escreveu alguma coisa? Não. Jesus viveu. Sócrates escreveu alguma coisa? Nenhuma palavra. Sócrates viveu. Pela sua vivência, pelo seu conhecimento, ele foi o quê? Exemplo. Gandhi deixou alguma coisa escrita? Não. Gandhi foi só a própria vida pela justiça, pela não violência. Mandela saiu escrevendo alguma coisa? Não. Mandela vivenciou a dor, né? Acho que foram uns 27 anos, não sei, alguém se lembra quantos anos Mandela ficou preso? 27. Hã? 27. 27, opa, então 27 anos. Mandela ficou lá, e aí quando ele saiu, o pessoal falou, você não ficou revoltado? Você não... Ele falou, é o mundo, são os homens. Ele não falou que era branco, era... O que Mandela estava falando? É o espírito. É o espírito. Saiu de lá, o que ele fez? Lutou pela reconciliação entre os brancos e negros. Fez tribunais de perdão. Para o branco poder chegar e falar assim, eu errei, eu fui injusto, eu não devia ter te humilhado, eu não... E do outro lado falar, tá bom, por quê? Porque se a gente fosse ir pela lei da lá, do que... Nós continuaríamos em guerra. Até hoje. Agora, Carlinhos, melhorou? Melhorou, mas é justo? Não. Eu acredito que nós estamos em, 15% do caminho. Nós estamos a 15% do caminho. Tem um caminho longo. Enquanto a gente carregar em nós todos os julgamentos do passado, enquanto a gente não se libertar do que nós fomos, porque nós somos o resultado de todas outras vidas. Esse é o nosso efeito, porque somos espíritos. Segundo eles, não temos sexo, né? A gente diz que o espírito, ele é masculinizado ou feminilizado. Eu escolho ser masculinizado ou escolho ser feminilizado. Porque o Espírito, ele ama. Nossa grande redenção é chegar um dia à compreensão da justiça pelo amor. Né? Já que nós não podemos amar, vamos, eticamente, se colocar no lugar do outro. Porque quando nós formos bom de fato, nós vamos entender o outro como irmão e acabou.
E nós viveremos tudo em paz, nós não precisaremos nem nos colocar no lugar do outro. Mas hoje, o que é? Empatia é a própria reencarnação. Já que você não aprendeu, já que você não conseguiu se colocar no lugar do outro, viver o que o outro viveu, a dor dele, nós vamos ter que fazer você aprender. De alguma forma. Né? E não é também pelo mal, não é isso. Por isso eu sou isso, não é nada disso, não é uma regra. Porque os espíritos mais evoluídos, eles nos compreendem e sabem que nós temos dons. E determinados dons que podem ser aproveitados. Nós não precisamos pagar com dor, não. Eu fico pensando, eu falei, caramba, eu tive uma sorte do caramba, não é uma sorte. Porque das poucas lembranças que eu tive buscando a minha memória espiritual, olha, o cara, vou te dizer, terrível. Explorador, agiota, humilhava as pessoas, tinha poder. E aí, eu vim bem, nasci numa boa família, pobre, mas uma condição de poder crescer, de poder, de alguma forma, pelos meus conhecimentos agregados ao meu espírito, no bom sentido, servir, me colocar à disposição de usar um talento, ou da palavra, do conhecimento, ou da própria vivência, tentar resgatar isso. Ou seja, poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Então, assim, eu só tenho que... sou grato. Grato. Né? Porque são condições... determinadas condições são desafios para cada um de nós. O que somos hoje é um desafio. Né? Porque nós temos que mudar muita coisa. Porque não compreendemos ainda que somos só espíritos. A gente acha que a gente é um espírito rico, pobre, miserável, a gente acha que é um espírito branco, negro, amarelo, azul. A gente acha que nós somos um espírito espírita, católico, evangélico. Nós achamos que nós somos um espírito cidadão, sei lá. A gente tem o dom de ficar colocando regrinhas, caixinhas, isso é o certo, isso é errado. O que é certo? Certo é terminar os nossos dias, pelo menos, com algumas pessoas para carregar o nosso caixão. E falar assim, pô, esse cara foi bom. Esse cara foi um cara legalzinho. Esse cara foi bacana. Pô, tô sentido, viu? Era simpático com ele. Cara, o que nós vamos levar? Nada. Não vamos levar nada. Se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou o quê, não vou nada. Essa é a realidade. Nós somos tudo tonto, que se acha. Todos nós. Não, você tem que ser socialista, você não pode ser capitalista, você tem que ser isso, você tem que ser dos direitos humanos, você não tem que ser nada, cara, você tem que ser feliz. E ser feliz com as pessoas que você convive e luta para ser feliz, isso é feliz. E se nós tivéssemos essa noção de felicidade, não seríamos injustos. Se nos colocássemos no lugar do outro, não seríamos injustos. Não julgaríamos o outro, quaisquer sejam as condições dele. Porque empatia é principalmente não julgar o outro. Não é questão de perdoar. É questão de não julgar, pô. Eu erro. Eu aprendo todos os dias. E é assim. Esse processo vai demorar um pouquinho. Mas quando a gente começar a compreender, aí você vai agradar, poxa, ainda bem que tem a reencarnação.
Porque é o único processo de empatia natural e obrigatória para que a gente conheça o outro, para que a gente viva com o outro. Então a mensagem que eu tenho hoje é, gente, antes de julgar, antes de discutir, se coloque no lugar do outro. Tente pensar como ele. E converse com ele, né? Tem dentro da psicologia, tem uma técnica, assim, uma área que o pessoal é especializado em psicodrama. Psicodrama, o que é? É um processo de empatia. Eu vou fazer uma dramatização com um problema de relação que eu tenho com uma outra pessoa. Ou seja, né, vamos dizer que deu zebra com a esposa. Deu zebra com a esposa. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, eu vou falar, eu vou... Aí, peraí, você vai falar, pô, mas eu estou cansado, eu trabalho a semana inteira, eu tenho que ter um descanso com os amigos, eu preciso tomar uma cervejinha também, ninguém é de ferro. Aí a mulher, aí você se põe no lugar da mulher. Sei que você tem. E eu? Passo a semana inteira aqui, cuidando das crianças, ouvindo grito. Você acha que eu também não mereço ter um momento de sossego na minha vida? Oh, eu sei. Pô, estou te entendendo. Mas como é que nós vamos fazer? Ó, vamos sair junto. Vamos tomar uma junto. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos dar uma namorada. Vamos voltar ao que a gente era antes. Não precisa ser toda semana, porque não está para isso. É, neguinha. Você tem razão. Ó, eu vou segurar a onda. Você tem razão. O que é isso? Esse exercício, quando você tem uma diferença com a pessoa, você começa a se colocar no lugar do outro. Então, isso aqui é uma dramatização do que o outro pensa. E você entender por que ele está pensando daquele. E a gente sabe por que o outro pensa daquele jeito. Mas a gente não quer entender o outro. E aí, quando a gente faz isso, então o que acontece? Se eu fizer isso antes, o que acontece? A neguinha já vem com os 4 pés no nosso peito. O que a gente vai fazer? Ô, meu amor, desculpa, você tem razão. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar sexta-feira nós dois sairmos. O que eu fiz? Toda a confusão eu me coloquei, só que quando veio para cima, o que você fez? Você já se colocou no lugar dela, já respondeu, já falou, aí você já chega o quê? Ô, neguinha, que é isso? Desculpa, ó, sexta-feira eu já reservei lá nós vamos pro samba. Vamos comer um churrasquinho lá, a grana não tá para tudo isso não, mas uma cervejinha, se lembra vamos convidar a Mariazinha, o José. Faz tempo que a gente não conversa com ele. Aí, o que você vai fazer com a outra pessoa? Desmonta ela. Desmonta. Por quê? Porque você se colocou no lugar do outro. Você resolveu se colocar no lugar do outro. Você não julgou. Você falou, é isso mesmo. É isso que eu espero de você. Trabalha igual um louco. Trago dinheiro aqui. Eu não sei mais o que fazer com as dívidas. Você não para de comprar. Eu não é. A gente já sai dando burdoada. A gente já vai levando a verdade que a gente acha que é só ela. Então, o convite da noite de hoje, gente, somos espíritos. Empatia ou simpatia com os espíritos? Na realidade, é empatia. Com quem amamos ou temos alguma afeição, é empatia. Com quem não amamos e temos uma certa diferença, pelo menos simpatia. É ou não é?
vamos trabalhando os dois à medida que nós vamos ganhando condições para enfrentar. Porque a realidade é essa, tem gente que não dá para ter empatia. No máximo é uma simpatiazinha, mas é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Vamos ser simpáticos com ele. Quem sabe que com a simpatia, uma hora vai se achegando, aí a gente começa a conversar e a gente começa a ter empatia. E falava, pô, cara, eu sempre te julguei, sabe que você não é tão ruim assim, não? Aí ele falou, pô, sabe que você também? É o processo. É os confrontos da vida. E é para isso que nós estamos aqui, um mundo de prova e expiação, que não viemos aqui para passar férias. Não viemos aqui só para fazer o churrasquinho e o samba de sexta-feira. Tem que ter. Tem que ter. Festa é consagração da vida. Eu não fico com essa história de que, né? Vamos lá, ficar louvando a Deus. Vamos louvar a vida. Porque eu só posso louvar a Deus quando eu louvo a vida. Se eu estou feliz, Ele está comigo. Se eu estou triste, Ele também está comigo. Mas eu só reverencio Ele e posso ter gratidão quando eu me coloco. E assim, em quantos momentos da nossa vida a gente está passando por uma dificuldade, mas a gente tem que ser grato, né? Grato no sentido que eu tenho condições de passar isso. Eu não estou passando à toa. Eu estou aprendendo com isso. Então esse é o grande desafio, né? Enquanto pudermos, enquanto não pudermos, vamos ser educados com as pessoas. Vamos ser simpáticos com elas. Quando começarmos a conquistá-las, nós podemos ser empáticos. Aqueles que nós amamos, aqueles que nós convivemos, que estão conosco, nossos amigos de trabalho, nossos amigos do centro, os nossos parentes, vamos tentar ser empáticos, nos colocar no lugar dele. E quando a gente vai se colocando no lugar do outro, a gente vai sendo mais justo. Porque o que falta para o mundo é isso. Como é que a gente pode ver aquele povo na Síria, refugiado, e aí quando a gente vê o pessoal do Haiti chegando aqui no Brasil, perambulando ali no glicério, e a gente parece que não enxerga, parece que eles são espíritos desencarnados. E aí eu fico me colocando no lugar, eu falei, gente, vamos falar a verdade, né? Negro, fora do seu país, sem ter onde trabalhar, não fala a língua. Quando eu me coloco no lugar, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Então, para ver a distância que nós temos das coisas. Quando a gente viu aquela reportagem lá da criança encontrada morta na praia, não importa de que país ela era, qual era a cor dela, qual era a condição dela. Eu vi o meu filho ali, se eu tivesse lá, se eu tivesse fugindo, e eu ter que ver uma cena daquela. O mundo só vai mudar quando a gente puder fazer esse exercício. E aí, quando a gente tiver uma chance de ajudar, nós vamos ter que ajudar. E nós vamos exigir. E nós vamos votar certo. E a gente vai pensar 2 vezes. E a gente vai tirar os rótulos. Que o que nos mata são rótulos. Rótulos de partidos, rótulos de ideias, rótulo de dia, rótulo de um monte de coisa. Que aí nós vamos nos ver iguais. E a doutrina espírita é isso, essa maravilha que nos coloca, tenta nos colocar como iguais, como espíritos,
Não há escolhidos de Deus. Não há o melhor, não há o pior, não há o que o agrada ou que o desagrade. Temos muito para aprender, que bom que a gente está nessa doutrina. Quando a gente tem a capacidade de entender ela um pouquinho melhor, a gente consegue ver o mundo diferente. E a gente, na medida do possível, dentro da nossa ignorância, nós vamos tentando fazer as coisas diferentes. Então, uma boa noite para vocês, que Jesus os ampare, os proteja, né? Nós estamos aqui em rede, afinal, as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir, busque em você o que você tem de melhor. Tente ser empático com as pessoas, se coloque no lugar dele, onde você mora, porque o Brasil é essa realidade totalmente diferenciada, louca, sem respeito, essa é a grande realidade, mas que cada um pode fazer a sua parte, cada um pode ser realmente irmão, independente do lugar que esteja, do cargo que ocupe, da cor que tenha, da religião que escolha. Quando a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai produzir coisas melhores. E é isso que Jesus espera de nós, que nós não atiremos pedras, que a gente diga para o outro, vá, e não erres mais. É a grande lição. Uma boa noite a todos.